Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 8 de fevereiro. O tema do nosso devocional é sobre legitimidade espiritual. O nosso texto base está em Jó, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O texto vai falar sobre a história de Jó como uma das mais antigas das Escrituras, que ressoa com uma atualidade impressionante. Nos tempos de provações, assim como nos dias de Jó, a verdadeira legitimidade espiritual de um homem é testada e revelada. A legitimidade não busca a aprovação humana, mas é reconhecida pelo testemunho direto de Deus. Essa autenticidade vai além das ações externas, ela se fundamenta em um relacionamento profundo e pessoal com Deus. Os verdadeiramente legítimos são conhecidos por Deus e conhecem a Ele, vivendo uma vida alinhada ao seu caráter e vontade. Nós vamos comentar esse devocional muito especial falando sobre a importância da legitimidade espiritual. O termo legitimidade, ele deriva de uma palavra latim que significa alguém conforme a lei, alguém que esteja de acordo com a legalidade, algo que é legal. E quando se fala sobre legitimidade, está se falando a validação, reconhecer como verídica práticas, instituições, ensinamentos, experiências que muitas das vezes são atribuídas ao divino. Isso era muito presente na Idade Média, quando a legitimidade estava diretamente associada à ideia do direito divino que era concedido a homens de exercerem as suas posições de poder, sejam como reis ou sejam como líderes religiosos. De alguma maneira, essa posição de poder que era concedida aos homens era validada pela própria divindade, porque essa legitimidade, essa validação divina, ela fortalece a confiança nas instituições, sejam elas políticas, sejam elas religiosas, sociais, e isso promove uma estabilidade social, uma estabilidade nas relações. Por isso que quando a legitimidade é questionada, nós vemos que essa estabilidade é abalada. E hoje nós vivemos um tempo muito confuso, ou até mesmo muito contraditório, porque ao mesmo tempo que há uma necessidade muito grande de legitimidade, de autenticidade, de validação por parte das pessoas, nós vemos uma grande crise de credibilidade para com as instituições sociais, como a instituição familiar, a instituição religiosa, a instituição política, porque essa crise de credibilidade quanto à falta de legitimidade não acontece por acaso. Isso é resultado de uma série de escândalos de corrupção, de abusos de poder, de condutas antiéticas envolvendo todo tipo de liderança em todas as esferas de poder e de influência. Isso vai abalando a relação de confiança para com essas instituições. Então nós podemos concluir que a legitimidade está relacionada a alguém ou algo ser validado como verdadeiro, como autêntico, por estar inteiramente de acordo com a verdade. Então a questão é que nesses dias, com tanto conflito, com tanta confusão, será que há algo de verdadeiro nessa busca de todos por legitimidade? Será que somos de verdade na busca por autenticidade? Para nos aprofundarmos um pouco mais no princípio da legitimidade espiritual, seria importante nós entendermos a fonte primordial de toda a legitimidade.
Se a legitimidade tem a ver com a validação com algo ou alguém inteiramente de acordo com a verdade, apenas aquele que é a verdade deve ser a fonte primária de toda validação e confirmação de legitimidade. Portanto, antes de qualquer nível de validação da nossa legitimidade por parte da opinião pública ou das pessoas, precisamos reconhecer Deus como a fonte primária, a fonte primordial de toda legitimidade. Antes de sermos confirmados e validados por homens, precisamos buscar ser confirmados e validados pelo próprio Deus. E esse entendimento vai exigir de nós fazer uma distinção entre poder e autoridade, porque, por exemplo, na Idade Média, lideranças ocupavam posições do poder e reivindicavam essa legitimidade divina, no sentido de ter autoridade divina dentro da sua posição de poder. Mas o poder é uma coisa, a autoridade é outra. Deus deu ao homem poder e o homem usurpou do poder em benefício próprio, desencadeando a injustiça sobre a terra. A injustiça é o mau uso ou o uso indevido do poder que Deus deu ao homem. Poder é potência, é capacidade, é recurso, é talento, é inteligência. Deus deu ao homem potência, e essa potência era usada para a missão de Deus. Quando o homem submete tudo a Deus, Deus dá ao homem autoridade sobre todas as coisas. Mas quando esse homem toma o poder para si, esse homem não é um homem legitimado no sentido de ter ali a autoridade divina. Isso significa que queda é usurpação de poder. O homem pode tomar para si o poder que Deus lhe deu, mas o homem não pode ter sobre si a autoridade que só Deus pode conceder, porque apenas Deus tem total e absoluta autoridade, e Ele concede autoridade àqueles que sabem como lidar com a relação de poder. Você pode ter poder aquisitivo para comprar um automóvel, mas você precisa que alguém te autorize a usar o automóvel. Então nós podemos ter poder e potência para fazer algo, mas a autoridade é a autorização para o uso do poder. A queda é o uso do poder sem autorização, é a tomada de posição sem autorização, é fazer algo fora do lugar de submissão a Deus. Então, historicamente, muitas pessoas tomam lugares de poder e reivindicam legitimidade, ou seja, uma autorização divina para o exercício do poder. Mas nem sempre aqueles que estão no exercício do poder estão debaixo de uma autoridade divina. Um dos exemplos que nós citamos com relação a isso é o fato de Saul estar no poder, mas a autoridade espiritual está sobre Davi. E um outro exemplo muito importante de legitimidade espiritual é quando o próprio Filho diz aos seus discípulos que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, o próprio Filho, à medida que ele se submete à missão do Pai, o Pai dá a ele a autoridade, um nome sobre todo nome. A partir do momento que nós nos submetemos a Deus, Deus nos autoriza, Deus nos dá autoridade. Sendo assim, a legitimidade espiritual é entendida como um ato de conferir autoridade. Poder pode ser tomado, mas a autoridade é concedida por Deus. Então nós vamos percebendo um fluxo a partir do qual a legitimidade espiritual acontece. Primeiro, a partir da validação, da confirmação de Deus. Quando Deus dá testemunho da nossa legitimidade, de estarmos inteiramente de acordo com a verdade. A partir do testemunho de Deus, nós vamos começar a perceber o testemunho das pessoas e reconhecer estarmos inteiramente de acordo com a verdade.
Logo, ninguém se autoproclama legítimo, ninguém se autoproclama autêntico, mas a legitimidade espiritual, antes de tudo, é um fenômeno relacional. Então não basta alguém reivindicar a autoridade divina sobre si, é necessário que essa reivindicação seja corroborada pelo testemunho de Deus e um testemunho do corpo, um testemunho das pessoas que vão reconhecer legitimidade e vão perceber que há uma autorização divina para o exercício do poder que sempre vai frutificar para o bem comum. Quando nós chegamos no livro de Jó e meditamos sobre o princípio da legitimidade espiritual, esse princípio vai ganhar muito mais profundidade, muito mais abrangência, porque nós vamos concluir que legitimidade espiritual não tem a ver com validação pessoal, não tem a ver com apenas sermos reconhecidos, mas tem a ver com o testemunho do reino de Deus. Quando nós começamos a ler o livro de Jó, nós vamos nos deparar com um tribunal espiritual. Nós vamos nos deparar com um tema em questão que é reino, que é reivindicação de senhorio e de governo. Esse livro começa falando de Satanás se apresentando diante de Deus. E o texto diz que chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio Satanás. E o Senhor perguntou: de onde você vem? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra e passando por aqui e passando por ali. Mas se esse lugar celestial diante de Deus não é o lugar dele, por que ele estava ali? O que dá a ele direito de estar ali? Talvez você já tenha se feito essa pergunta. Por que isso aconteceu? Nós vamos perceber no texto que 2 vezes ele é questionado sobre a sua presença ali. E isso é uma evidência de que o lugar dele não é ali. Então, primeiramente, o fato de Deus perguntar 2 vezes o porquê ele está ali já mostra claramente que ali não era o seu lugar, porém estava ali. E aí nós vamos perceber que, apesar desse livro falar sobre Jó, esse livro vai falar sobre o reino de Deus, sobre o testemunho do reino de Deus sobre a terra. Por isso que ele é o livro mais antigo, mas talvez o livro que mais fala sobre o futuro. E por que esse livro que fala sobre Jó trata sobre o reino de Deus? Porque começa com Satanás se apresentando diante de Deus, reivindicando o governo da terra. Olha só que interessante como legitimidade fala de legislação. Satanás criou uma demanda legal por um meio imoral para estar diante de Deus e reivindicar o governo da terra. Como? A partir da queda. Romanos capítulo 6:16 fala que a quem você obedece, você pertence. Quando o homem se sujeita a ele por meio da queda, transfere a ele legalidade para exercer poder sobre a terra. Por isso que quando ele leva Jesus ao topo do mundo, ele fala: se você me adorar, eu te dou a glória dos reinos, porque me foram dados. Esse poder que ele tem sobre o curso do mundo, esse poder que ele tem sobre a terra, foi concedido a ele por causa da desobediência. Houve uma transferência de legalidade. O homem criado para exercer domínio deu a ele legalidade para dominar por causa da desobediência. Então ele cria uma demanda legal por um meio imoral. Por quê? Porque para que o homem obedecesse a ele, ele teve que mentir ao homem, ele teve que enganar ao homem, ele teve que induzir o homem ao erro para que o homem, por meio da desobediência, desse a ele legalidade de reivindicar governo sobre a terra. Então ele criou uma demanda legal, ele criou um direito de se apresentar diante de Deus a partir de um meio imoral. Então, por meio da mentira, por meio do engano, ele criou a legalidade para atuar sobre a terra. E a partir dessa legalidade, ele se apresenta diante de Deus, reivindicando governo sobre a terra. E é aí que entra Jó. Por que aí entra Jó? Porque Jó é a força de resistência.
Jó é o testemunho de que ainda há homens de Deus sobre a terra, e isso impede que Satanás reivindique o governo sobre ela. Satanás, como um líder de uma ordem que atua sobre a desobediência, se apresenta diante de Deus com a tese de que não há mais obediência sobre a terra. Logo, Deus não tem um reino e um governo sobre a terra. Contudo, Deus levanta o testemunho de Jó e diz: há sim obediência na terra. E então Satanás, como acusador, vai apresentar a tese de que Jó só é obediente por causa das dádivas de Deus em sua vida, porque se ele tira as dádivas de Deus, esse Jó deixa de ser obediente, se torna desobediente e confirma a reivindicação de Satanás de que ele domina e governa sobre a terra. Olha como esse princípio vai ganhando abrangência. Satanás toma o lugar do homem e, ao invés do homem se apresentar diante de Deus, ele se apresenta diante de Deus no lugar do homem, reivindicando a posse da terra. Então Deus dá testemunho de Jó, Deus testemunha da fidelidade de Jó, o céu testemunhando da fidelidade de um homem na terra, como um testemunho do reino de Deus. Nós sabemos que Deus não deve nenhuma satisfação ao inferno, porém ele deixa claro do céu diante do inferno que há homens do seu reino sobre a terra. É como se Jó apontasse para o futuro, é como se Jó apontasse para o próprio Cristo, que foi tentado pelo mesmo Satanás no deserto, porém esse Cristo, ao se manter fiel a todas as palavras de Deus, não pôde ser resistido, ou seja, ele não pôde ser detido. Então, quando ele sai do deserto, ele sai no poder do Espírito, pregando: o reino de Deus chegou. A partir desse entendimento, nós vamos perceber que até as nossas provações, as nossas dificuldades, as nossas tentações não falam apenas sobre nós. Todas as vezes que somos tentados, que somos colocados à prova, não se trata apenas de legitimidade pessoal, se trata do testemunho do reino de Deus sobre a terra. Todas as vezes que permanecemos fiéis, nós neutralizamos os poderes do inferno e testemunhamos do poder do reino de Deus. Quando Jó, sendo provado em tudo, permanece fiel, ele dá testemunho do poder do reino de Deus. Quando Jesus, sendo tentado no deserto, permanece fiel, não pode ser detido, ele avança dando testemunho do reino de Deus. Então lembre-se disso, todas as vezes que somos provados, que somos experimentados, que somos tentados e permanecemos fiéis, Satanás, como acusador, não pode nos conter e nós avançamos legitimados pelo testemunho de Deus, dando testemunho na terra de que o reino de Deus está em nós. Guarda isso no teu coração. O sofrimento, a tentação, todos os momentos difíceis que passamos não fala sobre ilegitimidade, mas fala sobre o caminho da legitimidade, porque à medida que somos provados, que somos experimentados, devemos ter por motivo de alegria sermos provados. Por quê? Porque é a oportunidade de sermos aperfeiçoados, de permanecermos fiéis, de nós vencermos os poderes do maligno e darmos testemunho da realidade do reino de Deus. E no final da história, toda a tentativa do inferno em tentar nos neutralizar, em tentar nos paralisar, vai resultar em mais conhecimento de Deus. Jó era um homem íntegro, mas depois que foi colocada à prova na sua fidelidade, além de permanecer, ele ainda passa a conhecer a Deus muito mais do que ele conhecia antes, ao ponto de declarar que ele conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Todo o seu processo de provação resultou em mais conhecimento de Deus. Todo o seu processo de dor e de sofrimento potencializou o testemunho do poder do reino de Deus na sua vida. Então lembre-se disso.
por trás de todo o contexto de tentação e de provação, há um tribunal espiritual. E nesse tribunal espiritual, Deus dá testemunho dos seus filhos na terra. Nós temos que romper com esse tribunal espiritual. Temos que romper com o tribunal religioso, dos seus amigos religiosos que tentavam dar uma explicação a partir de argumentos fundamentados na justiça própria, até que então um jovem apresentou a Jó Deus e mostrou a ele que tudo o que ele estava fazendo tinha a ver com o conhecimento de Deus e não com justiça própria. Todo esse contexto fala de rompimento, de avançar. Para que nós cheguemos no lugar de legitimidade espiritual, nós vamos ter que romper com todo e qualquer tipo de ilegalidade, porque toda ilegalidade vai promover ilegitimidade. Ilegitimidade promove legalidade, para que nós possamos ser neutralizados, paralisados, para que não tenhamos autoridade no testemunho do reino e Satanás reivindique legalidade sobre o domínio da terra. Então, o que está em jogo é algo muito maior do que apenas validação pessoal, do que apenas legitimidade pessoal. É o testemunho do reino de Deus. Por isso que nós cremos que Jó tem um valor escatológico fundamental, uma vez que a igreja gloriosa dos últimos dias é composta de todos aqueles que não negaram a sua fé. Ela é constituída de todos aqueles que permaneceram firmes diante das tribulações e que resistiram todos os sistemas e todos os esquemas infernais. Os vencedores dos últimos dias são identificados como aqueles que permaneceram no seu testemunho fiel, que permaneceram na santidade, na perseverança e na obediência a Deus, neutralizando toda a legalidade do inferno e a sua tentativa de reivindicar o domínio da terra. Por isso que eu quero te encorajar a você meditar sobre essa legitimidade espiritual a partir dessa perspectiva profunda do testemunho de Deus a respeito da igreja dos últimos dias, e que todos os momentos difíceis que você está passando não tem a ver apenas com a sua validação pessoal, mas tem a ver com o testemunho do poder do reino de Deus atuando sobre a terra. Que você possa meditar sobre isso, orar sobre isso, compartilhar essa palavra com os irmãos, a fim de que a fé dos irmãos seja edificada, fortalecida, e eu espero você aqui no nosso próximo devocional.